Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não é? Conforme a hora que está nos a escutar. Então, hoje nós iremos introduzir o tema, não é, de Estado. Não é? Então, aqui é só para dizer que quero usar no futuro esses temas, não é, para dar alguma semelhança com os conceitos da divindade, tá? Muito bem. Então, o Estado, o que é um Estado? Tá? Então, só para entender, estamos a falar do Estado nosso, de onde a gente está, né? Mas ok, vou lá definir para podermos entender algumas coisas em relação ao Estado, tá? Então, muito bem, o Estado é uma estrutura, né? Permanente que organiza e regula a vida de uma sociedade dentro de um território. Então, notem que ela é uma estrutura permanente, ela não muda, tá? Recordarem-se disso, é uma estrutura permanente, ela não varia, não altera. Estamos juntos? É óbvio, quando digo não altera, não assim de forma genérica, assim, mas a sua essência deve manter-se, não é? Muito bem. Então, veja só que quais seriam os elementos que um Estado deve ter, ou o que um Estado, ou quando é que é considerado que temos um Estado, os elementos que estão lá, que existem para ser considerado que é um Estado. Né? Primeiro temos que ter população, não é? Temos que ter população. Segundo, nós temos que ter território. Então, esses dois são fundamentais para que se considere que existe um Estado. Não existe um Estado sem população, não existe. Né? E também não existe um Estado sem território. Estamos a falar de delimitação geográfica nesse caso, porque, só para dar um exemplo, existe aqui Etiópia, Moçambique, né? Existe África do Sul também. Então, esses espaços, esses territórios delimitados já, né, com uma população lá dentro, né, é considerado como Estado. É óbvio que existem outros elementos como instituições, não é? Chefes do Estado também, né? Mas os chefes do Estado são chefes porque existe lá uma população. Então, os primeiros dois são fundamentais para que se forme um Estado, de fato. Ok? Muito bem. Então, por que a ideia da criação de um Estado? Por que tem que se criar o Estado? Ou qual é a necessidade da criação de um Estado? Primeiro, vamos notar que quase todos os animais, tá? Todos os animais da mesma espécie tendem a viver junto, né? Estamos a falar de, por exemplo, leões tentam se agrupar entre eles, não é? Pode ser também vacas tentam se agrupar entre eles, cães também tentam se agrupar entre eles, galinhas, né, tentam agrupar-se também entre elas. Então, aqui o que acontece é que assim o mais congênero, né, ou a semelhança com isso é que os homens também eles tentam, não é, se manter juntos, né, ou ficar entre eles também, tá? Então, quer dizer que os homens, a tendência é mais viver em sociedade e não de forma disperso, não é? Tentam sempre eles ficarem juntos, não é? Então, sabendo também que
sabendo também que desses homens, cada um tem seus desejos, outros são mais fortes, ou então é possível que haja uma vida roubada em prol dos mais fortes, né? Então, existe isso também, né? Se o Estado nos deixasse só, essa instituição que é Estado nos deixasse a gente só a viver entre nós, só acredito que era fácil haver destruição, não é? Daquilo que é a criação do outro. Então, ela vem justamente para, né, proteger algumas situações, né, que se encontram nos desejos dos outros, das outras pessoas. Muito bem. Então, conforme eu estava a dizer, então o Estado é para ajustar as vidas em prol do bem comum, não é? Então, a ideia da criação de um Estado, não é, é para justamente ajustar as vidas em prol do bem comum e a harmonia entre os homens, assim como foi no vídeo passado, né? Que nós falamos de multiplicação de pães, né? A multiplicação de pães e peixes, né? A dizer que Jesus ele conseguiu dar graças aos pães, né? E foi suficiente para cada um, não é? Lá comer, não é? Então, é assim como funciona um Estado. Um Estado tem que justamente conseguir, um Estado tem que justamente conseguir alimentar, entre aspas, ou seja, cuidar de todos, não é? Indivíduos que vivem dentro daquele território ou desse território. Então, quer dizer que o Estado tem que cuidar de cada um que vive dentro daquele território. Conforme eu disse anteriormente, Jesus Cristo conseguiu dar a todos pães, não é? Ninguém ficou sem ter comido. Então, esse que é o ideal para um Estado, né? Conseguir ajustar cada um que vive naquela sociedade. Muito bem, então, só para dar algum outro exemplo, ou só para dar um exemplo, né? Aqui, o Estado, que também pode ser chamado, né, de maneira de ser de indivíduos, né? Essa maneira de ser de alguém não é aleatória ou não é por acaso. Às vezes vem por razões de influência externa, né? Às vezes. Então, o que acontece é que as famílias, né? Se formos a prestar atenção, os pais em casa, né? Eles têm a tendência de ensinar os seus filhos, só para termos uma ideia, né, usando o exemplo de famílias da antiga tradição, né, para o nosso país, os pais obrigavam que as crianças que deviam saudar os mais velhos na rua. Então, quer dizer que o mais novo primeiro é que tinha que saudar o mais velho e não o mais velho primeiro. Então, por outro lado, as crianças tinham que respeitar todas as pessoas que são mais velhas, dentro de casa, assim como fora de casa, porque eles consideravam que os pais não são somente os que eles vivem com ele, mas todos que existem ali, né, na sociedade. Muito bem, então, só para fazer aqui uma recapitulação disso, o Estado tem uma função principal que é fazer a beatude ou trazer o bem nas sociedades. Então, veja só que desse bem que está-se a falar aqui,
para o exemplo dos pais, há uma criação de leis ou regras. Óbvio que os nossos pais ou as famílias antigas, eles não escreviam em papéis, né, a dizer que a sociedade devia se comportar assim. Mas as sociedades já sabiam de que as mulheres é que tinham que cozinhar para os seus maridos, né? Então, era uma lei que cada casa já se sabia de que as mulheres é que vão cozinhar. Era raro. Estou a falar da tradição da minha terra, né? Então, se na vossa terra isso é surpreso, acontece, cada terra tem sua cultura, né? Então, as mulheres é que tinham que cozinhar para os seus maridos. Então, era raro um homem cozinhar em casa. Até agora temos alguns avós que talvez nem sabem cozinhar pela razão dessas leis que eram criadas. Essas leis também, na verdade, no fundo, era para criar harmonia, né, naquela sociedade. É igual ao funcionamento do Estado como todo, tá? É uma sociedade maior, porque chama de que é um país inteiro, então é uma sociedade maior. Então, o que acontece é que eles devem trazer o bem a todos. Por isso que ele é usado aqui leis, que eles já escrevem em papéis, né, para serem cumpridos essas leis. E ao cumprir as leis, estamos justamente a fazer o bem de acordo com os legisladores, né? Então, por fim, eu vou dar aqui meio que um exercício para a gente partilhar. Eu, na verdade, gostaria de ver aqui ah, algumas ideias vossas em relação a essa pergunta, que é para dizer, primeiro, né, vamos deixar a parte de, eu não sou legislador, né? Vamos deixar essa parte. Para nós mesmo, o que seria um Estado, né? Um Estado, o que seria um Estado que, vamos lá ver, eu acho que eu já não tinha pergunta em mente, mas dizer que o que seria um Estado, né, perfeito, né? Então, um Estado perfeito que ia conseguir trazer a beatude, né, a todos, já que notamos que o Estado já é criado, né, que estamos a aplicar hoje em dia, há sim algumas falhas, né? Notamos isso porque quando nós temos muitos prisioneiros, né? Acho que é assim como se diz, mas entendo a intenção, né? Isso significa que há alguma falha no uso dessa lei com a população, né? Então, o que seria um Estado perfeito? Como é que seria criado esse Estado perfeito, né? E quais são os elementos que fariam a cidade, né, ser uma sociedade virtuosa, né? E uma sociedade cheia de amor, né? No bom, né, bom sentido. O amor em geral, não. Então, como é que seria isso? Então, eu espero vossa resposta, né, em relação a essas duas perguntas, né? Então, por hoje é tudo. Só vou pedir novamente que se inscrevam no canal e ativar o sino de notificações, né? E se gostou mesmo, coloca um like. Pode um outro amigo ou familiar ou uma outra pessoa mesmo que não conheces, né, ele possa gostar, talvez para a gente progredir juntos. Então é tudo e tchau.